Olá pessoal, meu nome é Rafael. Eu vou falar agora sobre as reformas pombalinas. E durante essas explicações, a gente vai saber um pouquinho sobre Dom José I, aí no período de 1750 a 1777. E também vamos ver aí até onde foi o fim da escravidão dos indígenas, né? E o Marquês de Pombal ele teve uma grande participação nisso. Tá bom? Então, o Dom José I ele foi o rei, o novo ministro inspirado por doutrinas de tendência iluminista. Ele conseguiu fazer diversas mudanças na administração portuguesa. Nos anos de 1750 e 1787, Sebastião José de Carvalho, ou o chamado Marquês de Pombal, ele estabeleceu uma série de reformas mais modernas com objetivos de melhorar a administração do Império Português e aumentar as rendas obtidas através da exploração colonial. Então, esse tipo de experiência ele condizia com uma tendência vivida em várias monarquias europeias. Então já era inspirado em outras experiências, já condizia com outras experiências que na Europa já se faziam. E o chamado despotismo esclarecido era uma tendência política que buscava conciliar a face política conservadora e absolutista com princípios econômicos racionalistas. A intervenção política esclarecida de Pombal surgiu no momento em que Portugal enfrentava sérios problemas econômicos. Então, Portugal naquela época ele estava enfrentando já tanto problemas políticos quanto econômicos. E o Marquês de Pombal ele surgiu na política nova, né, uma política esclarecida, e isso fez com que Portugal alavancasse um pouco mais, tivesse um poder aquisitivo melhor. A coroa lusitana tinha perdido diversas de suas possessões no continente asiático e sofria com as imposições do Tratado de Methuen, assinado junto à Inglaterra em 1703. Portugal se comprometia a adquirir tecidos de lã ingleses. E, em contrapartida, a Inglaterra ela obtinha toda a produção de vinhos oferecida pelo governo português. Então, enquanto Portugal pegava a lã dos ingleses, a Inglaterra ela poderia ter a produção de vinho oferecida pelo governo português. E esse tratado ele gerou uma relação de extrema dependência econômica na medida em que a demanda de tecidos ela começou a ser um pouco maior. Então, o déficit econômico causado por essa situação, segundo Pombal, seria amenizado com mudanças no gasto público e na administração colonial. E também, assim, para evitar fraudes, né, causadas com a cobrança do quinto, ele passou a exigir que os mineradores da colônia pagassem o valor fixo de 1.500 kg de ouro por ano. Além disso, ele restringiu os poderes do Conselho Ultramarino e deu fim às capitanias hereditárias, passando-as para o controle direto do governo português. Isso visou ampliar o negócio da colônia, né? Instituiu criações de diversas companhias de comércio incumbidas do papel de fortalecer o setor comercial da metrópole. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre a história e a relação que ela tem com a educação, né? Sobre a reforma de Pombal, né? Então, quando Pombal ele expulsou os jesuítas, a educação ela teve um grande déficit, ela deu um passo para trás, de certa forma, porque enquanto os jesuítas estavam ali ensinando, os indígenas estavam catequizando a partir do ensino bíblico, né? Com a reforma religiosa, no caso, tinha professores e eles estavam aprendendo sim, sobre todas as coisas que tinham. Só que o Estado ele precisava que a educação fosse laica, né? Laica e pública. E isso para que se pudesse chegar à modernidade, né? Então, no Brasil nasceram as escolas públicas, menos voltadas às necessidades do público do que o interesse do Estado. E para Portugal, quando tornou o ensino laico, foi interessante porque a educação ela passou a abarcar também as ciências, mas no caso do Brasil, isso não se concretizou.
lá em Portugal concretizou, mas no Brasil não, porque perdeu-se o que havia já se perdeu o que havia sem que houvesse ampliação curricular alguma aqui no Brasil. Então, enquanto em Portugal estava, aí o ensino estava sendo laico, várias mudanças acontecendo por lá, aqui no Brasil estava atrasado. Quando o Marquês de Pombal fez a reforma, acabou prejudicando aqui no Brasil, certo? E independentemente das reformas que Pombal fez, o fato foi que não havia professores, nem escolas, nem recurso financeiro para a educação. E lá em 1759, além de espicaçar o ensino jesuítico, criava um diretor de estudos, responsável por nomear os professores e instituir as aulas régias, que não formavam um currículo, nem ao menos um plano, eram aulas avulsas, fragmentadas e dispersas. Então, com a criação desse alvará de 1759, o estudo ele ficou muito fragmentado, não tinha professores formados, né? Não tinha professores incapacitados o suficiente para dar a educação necessária naquela época, e o que fez com que a educação cada vez ficasse mais atrasada. Aí, em junho de 1771, já passou vários anos aí, foi criado um novo alvará, onde foi criado a Real Mesa Censória. A censória significava de censura mesmo. Essa mesa era responsável por examinar e censurar os materiais que deveriam chegar às escolas. Então, no final do século XVIII, era tão deplorável o estado das escolas primárias em todas as capitanias do Brasil, poucas existiam e essas exercidas por homens ignorantes. Não havia sistemas nem normas para a escolha de professores e o subsídio literário não bastava para pagar o professorado, conforme o historiador Moreira de Azevedo. Então, Azevedo, ele bem estudioso, né, concluiu que, após ver toda essa história, foi concluído que a educação estava ficando cada vez mais decadente e não tinha evolução, ela sempre estava indo para trás, enquanto já outros países já estavam, né, um pouco mais avançados. E isso já é para a gente perceber que o Brasil ele sempre teve um passo atrás de várias educações, na educação em geral. A gente foi formado pela escória de outros países, né? Lá os europeus trouxeram pessoas para cá, bandido, prostitutas, tudo isso, mas a gente a nossa base já vem disso. E isso foi tentado passar para os indígenas, porém os indígenas não aceitaram isso, porque perceberam que o que o homem branco trazia para eles já não era mais agradável, e eles conseguiram perceber isso. E depois que foi tirado os jesuítas da educação dos indígenas, eles perceberam mais isso, entendeu? Então o subsídio literário foi o nosso primeiro fundeb. Ele foi criado pelo primeiro alvará de 10 de novembro de 1772. Ele era um imposto destinado a financiar a educação e já nasceu deficitário. É um déficit já impregnado desde a sua criação. E Pombal e os alvarás de El Rei tenham acabado fortemente com os jesuítas. A verdade é que a coroa portuguesa, diferente das monarquias, não rompeu com a igreja, o que foi importante também. Isso que significa que os colégios jesuíticos ainda que perderam bastante, né, espaço, eles conseguiram sobreviver. Outra forma de educação que foi expressamente utilizada pela coroa era a particular. Então, onde veio já a dualidade, onde o ensino era público e outro privado. Então, quem tinha condições financeiras podia utilizar o privado, onde era uma educação um pouco melhor, onde a gente vê isso até hoje, as escolas públicas e as escolas privadas. A escola pública, ela tem educação básica, ela tem educação mais simples, enquanto a escola privada, ela tem a mesma educação que a escola pública, porém mais aplicada, mais focada e tem mais direcionamento.
entende? Lá do prézinho, da primeira infância até a última infância, até formar os adolescentes, né? Então, o ensino religioso também tem, né? O ensino religioso não como matéria, mas a catequese existe até hoje. Então, pessoas que hoje em dia, por conta da pandemia, a gente não consegue ver isso tão fortemente, mas alguns anos atrás a catequese ela era muito, muito forte. Então, a educação ela já vem defasada desde a sua criação. E com a reforma de Pombal, né, o nosso arqui-inimigo da educação, praticamente, ele tentou copiar uma coisa que era europeia para trazer para o Brasil. Porém, no Brasil não funcionou porque isso não gerou algo que ele imaginava. Talvez ele até agisse de boa fé, mas a educação ela precisa sempre estar evoluindo. E a gente vê que a educação no Brasil, principalmente, né, onde a gente vive, a educação é bem defasada, precisa muito mesmo de atenção, porque quanto menos a gente se importa, menos o governo se importa ainda. O governo ele não se importa muito com a educação, mesmo com cobranças de vários e vários anos que a gente vem passando, né? Só um adendo que estou deixando aqui. Então, a gente tem que lutar mesmo, professores, futuros professores, a gente tem que lutar bastante mesmo pela educação, porque não é fácil e já vem desde a sua criação, né? A gente para ver desde a criação da educação, a educação ela já vem sendo apunhalada, já vem sendo picotada, fragmentada,